Preto, uma viagem em pedra e ouro, segunda edição. Um livro de Márcio Carvalho, da Universo Cultural. Nesse livro você vai descobrir a fascinante história de Ouro Preto através das lentes do fotógrafo Márcio Carvalho e dos poéticos textos de Cristina Carvalho. Ouro Preto, uma viagem em pedra e ouro, segunda edição. Convida você a uma jornada pelas ruas e paisagens deslumbrantes da cidade, onde o passado e o presente se encontram em harmonia de pedra e ouro. Cada página revela o esplendor do barroco mineiro, as ricas tradições culturais e as histórias não contadas desta cidade, que foi o coração da corrida do ouro no Brasil. Este livro é um tributo à resiliência e ao espírito vibrante de Ouro Preto. A capa traz uma fotografia noturna da Praça Tiradentes em Ouro Preto, marco simbólico da história de Minas Gerais. Ouro Preto, uma viagem em pedra e ouro, segunda edição. O livro traz fotografias de Márcio Carvalho, textos de Cristina Carvalho, audiodescrição Brenda Marques. Produção Universo Cultural de Itaúna 2024. A primeira imagem do livro traz a Igreja São Francisco de Assis. O mestre Ataíde representou a Assunção de Nossa Senhora com uma obra artística no forro da nave. Os anjos de várias faixas etárias, crianças, jovens e adultos, todos mulatos, e músicas conduzem Nossa Senhora ao céu. Essa imagem da Igreja São Francisco de Assis, do mestre Ataíde, é uma das mais reconhecidas pelo seu teor artístico, presença de cores diversas e por essa representação de mulatos ali também presentes, representando a cultura miscigenada do Brasil. Temos duas imagens desse teto do mestre Ataíde fotografadas por Márcio Carvalho. Uma imagem do centro histórico, pela manhã ainda, mostra como, através das montanhas, se percorre a paisagem entre montanhas e construções históricas. Uma fotografia aérea, mais panorâmica, da cidade de Ouro Preto, mostra a parte central da cidade com as montanhas ao fundo e as igrejas, os casarões históricos no primeiro plano. Uma imagem noturna, no entardecer, mostram as montanhas, algumas luzes da cidade pelos casarões e toda uma beleza que é essa cidade de Ouro Preto à noite com suas características históricas. Temos mais uma foto da vista noturna da Praça Tiradentes em Ouro Preto, com o Museu da Inconfidência ao centro e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo à direita. A igreja se sobrepõe e o museu também histórico da Praça de Tiradentes, o Museu da Inconfidência, logo ao centro, é um dos símbolos aí da cidade de Ouro Preto. Temos mais uma fotografia de Márcio Carvalho que mostra também a vida noturna em Ouro Preto. Ao lado dos casarões se pode ver aí muita movimentação de turistas, uma riqueza gastronômica também de todos os bares e restaurantes que tem nessas ruas de Ouro Preto. Ouro Preto, por Cristina Carvalho. Ouro negro, ouro fino, ouro ímpeto, ouro opressão, ouro liberdade, ouro esplendor, ouro tortuoso, ouro glória, ouro história, ouro cultural, ouro que se esconde, ouro que se expressa, aquele que se foi, o que ainda resta. Em cada pedra, em cada canto, nas ruas e construções, é possível ouvir o murmúrio do passado, a força de cada mito, planos, decisões. O peso tolerado, a cobiça e a glória. Recortes de memória que sustentam a cidade viva de hoje. Rica herança que arrasta as lembranças de uma história secular e alimenta a dinâmica pós-moderna. Em 1693,
A busca pela riqueza fácil e o espírito de aventura levou muitos homens a se embrenharem pelos caminhos ásperos das montanhas de Minas Gerais. Iam juntamente com as famílias, escravos, instrumentos de mineração. De forma rude, atravessavam florestas e vales, muitas vezes lutando contra indígenas expulsos do litoral. Paulistas, denominados bandeirantes, bem como portugueses, serpenteavam as serras em busca de ouro, numa sede insaciável e enlouquecedora. Ninguém sabe quem descobriu a primeira pedra de ouro por aquela região. Narra a lenda que certo mulato estava à beira do rio Tripuí, água veloz em Tupi, e quando procurava matar sua sede, avistou no fundo do córrego pedras negras que resolveu guardar. Depois, levou-as para Taubaté, em São Paulo, de onde partira a sua bandeira. De lá, as pedrinhas reluzentes foram enviadas ao governador do Rio de Janeiro, que, ao parti-las, descobriu serem ouro puro. O mineral encontrado na época era encoberto por uma camada fina de paládio, o que explicava sua tonalidade escura por fora. A notícia se espalhou e provocou a imaginação de mais aventureiros que se introduziram nas matas à procura do Pico do Itacolomi, Pedra Menino, que seria o ponto de referência para o lugar onde a pedrinha preciosa havia sido encontrada. Foi então, em 1698, na noite de São João, que uma expedição de paulistas distinguiu, em meio à escuridão, o pico tão almejado. A partir de então, formou-se ali um arraial. Os bandeirantes ergueram capelas rústicas como forma de agradecimento e devoção cristã. Em uma dessas humildes construções foi celebrada a primeira missa da região. 30 anos depois, o povoamento era intenso naquela época, chegando perto de 40 mil pessoas estimuladas direta ou indiretamente pela louca corrida por riqueza. O ouro era muito, mas também era muita ganância humana, o que gerou fome, desordens e dificuldades, fazendo com que diversos aventureiros retornassem às suas terras de origem. Entre 1708 e 1709, os paulistas se revoltaram contra os forasteiros, muitos deles portugueses, pernambucanos e baianos. Tanto quanto os paulistas, os portugueses também reivindicavam a concessão de terras e minas, e assim ocorreu a Guerra dos Emboabas. Os forasteiros acabaram vitoriosos e tornaram mais democrática a disputa pelo ouro. A vida da cidade começou então a ser incrementada. Vários arraiais mineradores começaram a se desenvolver. Surgiram o comércio, as pequenas ruas, novas construções e aquela primitiva região foi elevada à categoria de vila. Em 1711, nascia a Vila Rica de Albuquerque. Um dos arraiais, denominados Ouro Podre, prosperou de forma rápida. Um de seus maiores exploradores era o comerciante português Pascoal da Silva Guimarães, que encontrara ouro em abundância nas encostas do local e enriquecera. Pascoal e seus partidários, entre eles Felipe dos Santos, indignados com a cobrança de impostos que determinava o recolhimento de 20% de todo o ouro extraído para os cofres da coroa, o chamado quinto, bem como revoltados com o controle português e com a instalação de casas de fundição, incitaram uma rebelião conhecida como a Sedição de Vila Rica. Contudo, o conde de Assumar reprimiu duramente a revolta, mandando incendiar o arraial de Ouro Preto, hoje conhecido como Morro da Queimada. Pascoal foi condenado. Felipe dos Santos recebeu a pena de enforcamento e depois foi esquartejado. A coroa abusava do poder enquanto o ouro atingia seu auge e escorria de formas escusas. Muitas igrejas esconderam o resultado da repressão e da luta exaustiva pela riqueza fácil. Ocultava-se o ouro dentro de imagens de santos, os santos do Paoco. Sabe-se que muito mais ouro foi retirado do que os números que estão registrados oficialmente. Era a guerra silenciosa por trás dos ganhos da coroa. Uma fase gloriosa era experimentada por muitas construções sofisticadas, festas barrocas, procissões cheias de pompa.
Era aquela época o verdadeiro Fausto da vida social. Em 1763, a produção aurífera iniciou seu declínio. As minas davam seus sinais de esgotamento, enquanto crescia no povo um sentimento de insatisfação. Alguns anos depois, o novo governador estabeleceu um imposto compulsório sobre todos os rendimentos atrasados do quinto do ouro. Era derrama, um valor que deveria ser pago ao governo real pela sociedade até que se atingisse o limite da dívida. Todos teriam que contribuir, independentemente de a renda provir da extração do ouro ou de outro tipo de atividade. Tudo isso gerou ainda mais inconformismo da população. Nessa época, a ideologia iluminista ecoava na consciência da sociedade mineradora. Os pensamentos europeus inquietavam a mente daqueles que se envolviam em movimentos libertários. Era o apogeu do pensamento político. Queriam lutar a favor de um ideal que visava a separação da colônia de Portugal. Queriam um crescimento industrial, escolas, universidades. Queriam a independência. A sociedade conspirava e tramava a conjuração mineira em favor da liberdade, mas o movimento conhecido como Inconfidência Mineira não alçou os voos intentados. Houve denúncias e traições. Muitos dos envolvidos recuaram, negando a participação no movimento. Os poucos que foram condenados foram considerados os inconfidentes, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A coroa bradava sua opressão e não deixou impunes aqueles que formavam e expunham suas opiniões. Puniu os padres, enviando-os para conventos em Lisboa. Os líderes do movimento foram presos por 3 anos e depois exilados na África. Já Tiradentes, que chegou a confessar abertamente sua participação, foi condenado à morte. Depois de ter sido enforcado, foi esquartejado e teve a cabeça exposta em Vila Rica, no local onde atualmente se encontra a praça que leva seu nome. O poeta Cláudio Manuel da Costa, encontrado morto de forma suspeita na prisão, foi declarado suicida. No início do século XIX, Vila Rica deixava de ser apontada como referência econômica. Contudo, politicamente ativa e independente, recebeu em 1823 o nome de Imperial Cidade de Ouro Preto e foi elevada à capital de Minas Gerais até 1897. Em 1933, foi oficializada Patrimônio da Memória Nacional. Em 1986, tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Enfim, em 1980, é considerada pela Unesco Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A história de Ouro Preto vai além de uma narrativa de disputas, lideranças, ideologias e heroísmo. Há outras, entrelaçadas de risos e lágrimas. Histórias de um povo construídas em um cenário entremeado de ouro e glória, mas também de sofrimentos e lutas. Explosões culturais, artísticas e arquitetônicas também tiveram voz e vez, inspiradas por todo o contexto que se construía, e conceberam uma sociedade. Deram vida às ruas, aos sobrados, aos templos, aos sentimentos de cada um que chegava e escrevia ali a sua própria vida. O auge da arte colonial em Minas Gerais é um fato inteiramente ligado à exploração do ouro. Quanto mais as atividades mineradoras se expandiam, mais a arte barroca irrompia na pompa de suas formas e na riqueza rebuscada das solenidades e festas que marcavam a sociedade na época. A estética barroca se revelou tanto na literatura quanto nas artes plásticas. Os mestres da criatividade expressaram suas habilidades em altares, construções, pontes, chafarizes. Manuel da Costa Taide, Francisco Xavier de Brito, entre outros, esbanjaram sensações no lavor de cada monumento e manifestação artística. Já Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, reconhecido como um importante artista brasileiro da época colonial, foi capaz de superar suas deficiências físicas e transpôs de forma singular para suas obras uma energia e vibração singulares que sintetizaram e eternizaram toda a trama arquitetônica das obras barrocas mineiras.
No fervor cultural do século XVIII, grandes poetas e escritores também ocuparam seu espaço e dominaram o movimento literário denominado Arcádia Mineira. Não deixaram passar em silêncio a sociedade que era instituída em Minas. Muitos ali nasceram ou se estabeleceram, produziram conceitos, inspiraram ideias, instigaram amores, colocaram em diálogo a política e suas ardentes aspirações literárias. Dentre eles, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto, uma tríade que entusiasmava e arrebatava o movimento Arcade. Na atual Vila Rica, as pedras, os rios, as vielas ainda cantam os versos passados, sufocam as dores, murmuram as conspirações. Cada lenda, cada paisagem esconde mistérios e nos remete a um passado de disputas e glória, mas também nos remete a um presente capaz de proporcionar momentos de vislumbre. Conhecer Ouro Preto é relembrar todo o passado histórico, encantar-se com as histórias e a arquitetura. Contudo, é também um passeio que revela muito mais do que isso. São belezas naturais preservadas, cantinhos peculiares que reservam segredos saborosos, artesanato, espaços de conhecimento e lazer. Ouro Preto não é somente o centro histórico. São 12 os distritos que compõem o município: Lavras Novas, Cachoeira do Campo, Amarantina, São Bartolomeu, Glaura, distrito conhecido como Casa Branca, Santo Antônio do Salto, Santo Antônio do Leite, Rodrigo Silva, Miguel Burnier, Santa Rita de Ouro Preto, Antônio Pereira, Engenheiro Correia. Cada um deles resguarda, de forma única, sua trajetória histórica e suas particularidades. É impossível separar da cidade atual seu passado. É difícil conhecer Ouro Preto sem se deliciar com o antigo em meio ao novo. Antiguidades, artesanato em pedra e sabão, culinária, cultura, arte, música. Tudo em profusão. A cidade tem seu lado rude e delicado, poético e musical. Guarda as ladeiras que cansam o corpo e descansam a alma. O estreito das ruas e passeios em contraste com a amplitude dos casarões e seus porões. Uma visão externa que esconde o inusitado. São sensações que precisam ser vivenciadas. É preciso pisar o chão e se deixar levar. É uma riqueza diferente do ouro que foi almejado durante séculos e que muitas vezes ainda move a ganância humana. Ouro Preto tem, inculcada no seu solo, uma energia que se transforma, que é possível sentir na natureza, nas cores, nos sabores. O que engrandece a cidade é poder pisar as marcas de uma história que não pode ser jamais apagada, pois os registros estão ali, aos nossos olhos. Vivenciar a grandeza desse passado é fortalecer o presente, continuar a escrevê-lo e fazer parte da história de Minas. É como nos dizia Cecília Meirelles ao reconhecer o valor da liberdade. Abre aspas. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Fecha aspas. Na fotografia de Márcio Carvalho temos a Rua Direita, uma das ruas principais conhecidas em Ouro Preto e por todos que visitam a cidade. No fundo temos um pedaço de montanha e toda a cadência ali das construções, dos casarões, descendo ladeira abaixo. 2 fotografias aéreas mostram a panorâmica da cidade de Ouro Preto, no anoitecer. As luzes já acesas, no fundo é possível ver ainda a montanha e o céu azul. Uma fotografia diurna mostra a Igreja Nossa Senhora do Carmo, uma das mais visitadas na cidade. Outra fotografia da Igreja Nossa Senhora do Carmo mostra uma vista da cidade ao fundo, entremeada entre montanhas. No centro histórico é mostrada também uma imagem diurna agora, que mostra casebres e casarões, e ao redor toda a cidade cercada por montanhas.
Mais uma imagem de Ouro Preto, aberta, panorâmica, mostra a antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, entremeada por montanhas e um vale entremeado por montanhas. E lá vem o trem. Uma fotografia de Márcio Carvalho mostra a Maria Fumaça percorrendo os trilhos entre as montanhas. Maria Fumaça. A locomotiva nos remete ao início do século XX, com seu interior de madeira e um desenho que se assemelha às composições da época. O trajeto que realiza de Ouro Preto até Mariana é uma viagem no tempo, oportunidade singular para apreciar um cenário montanhoso e formado por cascatas e cachoeiras. Outra imagem do centro histórico mostra as luzes iluminando os casarões e ainda é possível ver o céu azul e uma pontinha da igreja. Agora vemos uma fotografia do Teatro Municipal de Ouro Preto, antiga Casa da Ópera. Inaugurado em 1770, é considerado o mais antigo teatro da América do Sul. Nele, a sociedade setecentista viveu um período de ostentação e valorização cultural. Hoje, patrimônio histórico nacional, continua sendo palco de grandes espetáculos. Esse teatro é muito conhecido, com uma acústica ótima, ao redor dá para se ver. No centro, várias cadeiras e aquele estilo típico que tem os camarotes, no lado direito, esquerdo e ao redor do teatro. É um teatro muito bonito e realmente admirado, com uma representação histórica muito importante. Cristina Carvalho assim escreveu sobre este lugar. Na simplicidade de cada momento, a imagem comunga com tudo e todos. Podemos ser livres aqui, viajar no inexistente pedaço de serenidade que almejamos. Aquele suspiro louco de alívio. Um punhado de pó espalhado no tempo. Desprender o invisível. Tocar o inatingível. Sentimentos explorados. Pousar a mão na existência. Doce luz do silêncio. Sonhos. Romance que nos enlaça. Frêmito. Embriagada lucidez. Escarcéu. Um nervoso delírio à voz do coração. Um segredo doido. Gargalhadas de luz. Anseios de paz. Uma alegria em plenitude. Transpassando cada ato, cada gesto. Sementes que escolhemos em meio a tanta névoa. E tanta, tanta dor. Plausível, afinal, ilha, pequenos e grandes acontecimentos explorados nos versos. Versos, inverso, rebeldia e alento. Não poupamos o sóbrio cantar do vento. E por um momento, somos o tudo e o nada que queremos. Agora temos mais uma imagem do Teatro Municipal de Ouro Preto. É possível ver o palco, detalhes do palco, uma escada que leva até o palco, as cortinas pretas, que quando abrem, começam então os espetáculos. Outro lugar muito conhecido de Ouro Preto, retratado por Márcio Carvalho, é a Casa dos Contos. Museu brasileiro em estilo barroco mineiro. Ele foi construído para servir de residência a João Rodrigues de Macedo. Ali se guardava uma das maiores fortunas da colônia do século XVIII. Foi também esconderijo dos inconfidentes. Atualmente possui um grande acervo histórico, com salões destinados a conferências e exposições. Nas fotografias noturnas são mostradas essa imagem deste museu brasileiro de estilo barroco, que é a Casa dos Contos. E na Casa dos Contos também é possível ver uma lateral, um lugar muito movimentado e histórico na cidade de Ouro Preto. Agora vemos imagem do interior do Museu Bullier. O Museu Bullier traz algumas imagens pequenas de esculturas sacras da época, traz outros objetos característicos do período colonial. Em outro salão do Museu Bourdieu é possível ver uma exposição que mostra algumas obras sacras em pintura, o que revela toda uma religiosidade da época.
Em uma fotografia de Márcio Carvalho do pôr do sol na rua direita, é possível ver os diferentes tons naquele período da tarde, onde atrás das montanhas se pode ver o sol se pondo e em tons amarelados, avermelhados, azulados, diferentes tonalidades. Agora o livro traz 2 páginas com vários chafarizes. Construídos entre 1753 e 1846, os chafarizes eram de suma importância para o abastecimento público na antiga Vila Rica, já que não havia água encanada nas casas. Quanto mais robusto e imponente, maior a importância da comunidade que ele abastecia. Muitos adquiriram status de obra de arte, por suas características barrocas, como a presença de figuras mitológicas e conchas. Hoje, mesmo que já não se utilize mais os chafarizes para abastecimento, a importância deles se transformou pela história e arte ali representada. Agora vemos uma fotografia da Chapada. A Serra do Trovão, ao fundo, circunda o vilarejo. Vemos também uma imagem da cruz, que representa também esse período de marcação de uma religiosidade católica. Mais imagens da Chapada, que é um subdistrito de Santo Antônio do Leite, que fica a 17 quilômetros de Ouro Preto, às margens da Estrada Real. É um vilarejo aconchegante, tranquilo, com uma natureza exuberante e belas cachoeiras. Então, nessa imagem do distrito, que fica perto de Ouro Preto, mas que faz parte também desses municípios de Ouro Preto, se pode ver essa calmaria, uma casa estilo colonial, ao redor muita paisagem, que mostra realmente esse período bem calmo da Chapada. E tem uma plaquinha aqui, sejam bem-vindos, com algumas flores sobrepostas. Também tem mostrando uma pequena capela com uma cruz na frente, que é a cruz que mencionamos. E essa cidade também é um outro lugar que os turistas procuram para visitar, para conhecer também e para descansar. Algum detalhe agora da igreja do distrito da Chapada. É uma pequena igreja, de um estilo bem diferente das igrejas de Ouro Preto mesmo, que são muito suntuosas. Essa é como se fosse uma pequena capela. Tem um sino e também 2 cruzes no seu alto. Ela tem um formato muito mais simples, mas um trabalho bonito também na porta, na portaria da igreja. Tem todo um trabalho artístico ali também, mas mais simples do que aquele mais rebuscado do barroco e também do período rococó de Ouro Preto. Igreja no distrito da Chapada. Agora vemos uma imagem do distrito de Ouro Preto, Rodrigo Silva, que possui a única mina de topázio imperial do mundo. É um lugar sossegado, rodeado por colinas. Seu entorno revela lindas quedas d'água. Agora a gente vê uma imagem de uma estação em Rodrigo Silva, que mostra ali, está inscrito inclusive Rodrigo Silva, que é esse município, e mostra um distrito bem calmo. Outra fotografia agora de Glaura, que também é conhecida como Casa Branca. Fica a 26 quilômetros de Ouro Preto, é considerado um de seus mais antigos distritos. Foi um dos palcos da Guerra dos Emboabas. A produção de doces e frutas é parte de sua tradição. Na fotografia, destaque para uma igreja em Casa Branca. Essa igreja é bem parecida dos estilos realmente da cidade de Ouro Preto, mas é um pouco mais simples. Tem ao redor palmeiras, na sua frente ele tem palmeiras e ao redor vegetação. Outro distrito destacado da fotografia leva o nome da igreja, que é a Igreja de São Bartolomeu. É uma relíquia barroca, setecentista, possui em seu interior belíssimas imagens e pinturas que despertam o interesse do turista. É uma igreja realmente bonita, ela é mais simples fora, mas tem essa riqueza artística dentro dela também, no interior. É possível ver na fotografia registrada por Márcio Carvalho
o sino da igreja, a igreja em cor branca e azul e o seu telhado colonial. Agora vemos um detalhe do sino da igreja de São Bartolomeu, na lateral da igreja. Agora vemos a imagem da capela Santo Antônio do Salto. A capela é sempre pequena, né? A diferença aí para uma igreja maior, né? A capela tem uma porta central, uma pequena cruz em cima, e ela é bem menor e mais simples. Santo Antônio do Salto, em meio a um vale extenso e profundo, é uma pequena comunidade e destaca-se por sua paisagem acidentada, abundantes cursos d'água, belíssimas cachoeiras e serras. É também o distrito mais novo de Ouro Preto. Agora nós vemos algumas imagens de vegetação em Santo Antônio do Salto, coberta por montanhas, e que também é caminho das trilhas para as cachoeiras, em Santo Antônio do Salto. Temos outra imagem da vegetação entre as montanhas, rochas e cachoeiras. E outras imagens da paisagem de Santo Antônio do Salto, que mostra um pouco de água, pastagem bem rasteira, mostra também como essa paisagem da cidade é sempre coberta com rochas, vegetações que variam ali na paisagem, diferentes tons de verdes. Agora uma foto da capela Nossa Senhora dos Remédios. Construção típica da segunda metade do século XIX, possui belíssimas pinturas que retratam a Paixão de Cristo, além de uma admirável imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que há mais de 100 anos é homenageada em uma festa tradicional. Agora vemos a imagem da capela. Em frente à capela tem uma cruz com um galo em cima, bem na ponta da cruz, e vemos ao redor a paisagem e a pequena capela. E outra imagem, detalhe da capela de Nossa Senhora dos Remédios. Na fotografia de Márcio Carvalho do detalhe da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, é possível ver uma imagem de uma cruz que está em sombra ali e ao redor de um aparato em branco. Então dá bastante contraste, a gente vê ali das cores entre luz e sombra. Uma fotografia mostra o artesanato local. Muitos dos artesãos e também pintores da cidade acabam retratando as próprias construções da cidade. É possível ver em detalhe, o artista desenha a igreja, também detalhes dos telhados coloniais, acabam percorrendo como se estivessem descendo as ladeiras. Em uma pintura, nós vemos uma representação de uma das capelas da cidade, do estilo colonial, e nesses telhados coloniais, eles estão como se fosse um tapete descendo as ladeiras. Outra fotografia mostra uma imagem de uma artesã fazendo alguns desenhos e pinturas numa cerâmica, uma cerâmica que tem o tom creme, e nela são desenhadas algumas flores vermelhas e outros desenhos que também são bem típicos desse artesanato local. Vemos um detalhe da igreja São Francisco de Assis. É interessante que a fotografia mostra alguns galhos e ao redor é possível ver entre vegetação e as construções da cidade. A igreja está ao fundo de um casarão. Mais uma imagem do Centro Histórico de Ouro Preto, que mostra as igrejas e os casarões. Em detalhe, podemos ver no Centro Histórico imagem de artesanato local, uma parte de arte importante para a cidade. Ouro Preto também transpira arte. Outros detalhes do Centro Histórico, nós vemos a Rua Bernardo Vasconcelos, outra rua muito conhecida na cidade, por seu artesanato e casarões. Agora vemos outra imagem do Centro Histórico, a Casa Tomás Gonzaga ao fundo,
e ao lado Feira de Artesanato, que é uma atração marcada em Ouro Preto. Essa feira de artesanato é permanente, tem muito artesanato em pedra, sabão e cerâmica. Outra imagem mostra a Praça da Estação, um dia com céu bem limpo, claro, e temos ali a imagem então dessa Praça da Estação, que tem um coreto. O coreto tem as suas colunas em azul, e as imagens a gente pode ver que as cores da Praça da Estação, da construção da estação, a estação é em branco, dourado e azul. Outro prédio histórico é o do Fórum. Nós podemos ver a parte do prédio histórico do Fórum, com uma bandeira do Brasil à frente, algumas pessoas esperando atendimento. E vimos também outra imagem do Grande Hotel de Ouro Preto. Considerado um monumento, destaca-se pela modernidade das linhas arquitetônicas de Oscar Niemeyer, em contraste com o casario colonial do século XVIII. Niemeyer projetou o hotel em meados dos anos 40 e as características da construção permanecem preservadas. Agora vemos imagens do Observatório Astronômico da Escola de Minas, OAEM. Ela é considerada um dos mais antigos observatórios astronômicos do país. Suas obras foram construídas em 1926. Foi criado para auxiliar no ensino da disciplina de astronomia e geodésia, extinta no final da década de 70. Atualmente tem por objetivo o ensino e pesquisa e a difusão da astronomia em Ouro Preto e região. Temos outros detalhes do observatório na lateral e algumas pessoas ali na região, e tem um detalhe também desse observatório numa imagem que expressa essa questão da antiguidade, ao mesmo tempo vendo ali ao redor a cidade. É uma observação muito interessante que mostra como o observatório tem essa possibilidade ali dali ver toda uma amplidão do céu e da cidade. Outra imagem, vemos a Escola Estadual Dom Pedro II. Ela foi criada em 1908 e situa-se no centro histórico e é a segunda mais antiga do município. Como está no centro histórico, é possível avistar a igreja, as montanhas e ver que ela tem realmente uma localização muito central na cidade. Agora nós vemos a entrada da gruta de Nossa Senhora da Lapa. A gruta é circundada por montanhas rochosas e é possível ver ali a entrada, um lugar também para se visitar. Agora vemos outro detalhe de fotografia noturna de Ouro Preto, que abriga charmosas ruas e vielas antigas, que encantam e reforçam a magia de uma cidade que guarda mais de 300 anos de história. Na viela, a gente consegue observar uma curva na ladeira, onde várias casas, como se estivessem uma em cima da outra. Mas é uma impressão que se dá com essa topografia da cidade de Ouro Preto. Nessas imagens do cruzeiro, nós podemos avistar um caminho até essa cruz, um caminho que está todo traçado ali, onde muitos vão, fazem suas rezas, penitências. Vamos a um poema de Cristina Carvalho. Simples assim. É tão estrondoso o desejo, sonhos emaranhados lá no breu da alma, que às vezes esquecemos do mais simples. Na igreja toco o sino para me lembrar da hora santa. As crianças, em sua pureza, nos ensinam o significado do amor. O sol se põe intocável, desfigurando as cores do céu. O café, o bolo, uma xícara de leite e o amor da mamãe. Os pés pisam a terra molhada, as flores sorriem e eu caminho por entre elas. A água, a água, o mar e seu balanço que me atrai, os vales e a caminhada, ver, andar, nada possuir. O olhar dos filhos, a essência deles que respinga em nós, a simplicidade das coisas e pessoas que deixamos de sentir. Simples assim. Agora vemos uma imagem da estação ferroviária de Ouro Preto, um complexo que abriga um antigo casarão,
vagões fixos localizados ao redor do prédio e a tenda cultural. A imagem da tenda cultural é um casarão onde ali são realizadas atividades artísticas. Temos na frente bandeira de Minas Gerais e do Brasil. Agora vemos um detalhe do Hotel Solar do Rosário, que traz uma vista interessante lateral nesse hotel. Temos também uma imagem da montanha. A cidade de Ouro Preto é toda circundada por montanhas. E esse especificamente é o Pico do Itacolomi. Agora vemos uma imagem diurna da Capela do Bonfim. Segundo a lenda, era nessa capela que os condenados à forca assistiam à última missa antes de subirem ao cadafalso. Foi o que aconteceu com Felipe dos Santos, segundo dizem, antes de ser enforcado. Então aqui a gente vê podemos ver a imagem da capela, que tem uma pequena escadaria, uma porta que tem os tons. A porta é verde e ao redor dela temos tons em marrom, e essa capela ela é pintada em branco. Agora vemos a igreja Nossa Senhora do Carmo, construída entre 1766 e 1772, foi projetada pelo pai de Aleijadinho, era frequentada pela aristocracia de Vila Rica. Vemos a igreja, que fica também entre as montanhas, com bastante vegetação ao redor. Um detalhe da igreja do Carmo mostra 2 anjos esculpidos, mostra todo um detalhe típico do barroco. Outra fotografia, temos a Basílica Nossa Senhora do Pilar, considerada uma das mais requintadas igrejas barrocas, possui mais de 400 anjos esculpidos. Consta que em sua ornamentação foram utilizados, em média, 400 quilos de ouro e 400 de prata. Possui um anexo onde funciona o Museu de Arte Sacra do Pilar. Nós vemos uma fotografia da parte de fora dessa igreja do Pilar e outra fotografia que mostra seu interior, com toda a suntuosidade, coberto de ouro. Dá para se ver como a igreja é até iluminada por esses tons de ouro e prata. Outra imagem do interior da Basílica de Nossa Senhora do Pilar mostra mais detalhes das colunas em ouro, temos as cortinas em vermelho e é muito bonita a parte interna dessa igreja, muito chique e traz ali elementos do rococó também. Agora vemos outro detalhe do interior da Basílica Nossa Senhora do Pilar, com uma coluna sendo sustentada por uma figura humana. Também temos outra imagem que mostra a pintura da Santa Ceia no teto da Basílica Nossa Senhora do Pilar. Essa pintura é muito conhecida, ela tem todo um detalhamento dessa Santa Ceia e traz uma cúpula assim, da igreja muito preciosa, tanto pelos metais preciosos que ela tem, quanto pela riqueza artística e de detalhes. No interior da Basílica Nossa Senhora do Pilar, a pintura realizada no teto da igreja retrata passagens do Antigo Testamento em 15 painéis com molduras marmorizadas. Agora, outra fotografia mostra a igreja Nossa Senhora dos Mercês e Perdões. Ela foi edificada entre 1740 e 1722. Em meados do século XX, passou por uma reforma e ela é também conhecida como Mercês de Baixo, para diferenciar-se da igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, Mercês de Cima. Essa igreja da Mercês de Baixo, ela não passou por um processo de restauração recente, então é possível ver um desgaste do tempo nas suas paredes. E na igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões, a gente vê a parte de frente da igreja agora, e ao redor dá para se ver casarões, dá para se ver várias construções da cidade, e ver que realmente a obra está desgastada pelo tempo. Agora vemos outro detalhe da parte da cruz, na parte superior, próxima ao telhado, da igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões. Agora vemos outro detalhe com uma posição diferente, vista
de um outro ângulo da Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. Ela foi construída entre 1771 e 1793. Ela abriga uma antiga ceia dos apóstolos esculpida em tamanho natural, montada durante a Semana Santa, cujo autor não se pode precisar. Vemos a imagem, uma fotografia da igreja. Ela traz um corte um pouco que é possível ver a parte da frente da igreja e também a lateral. Agora vemos a imagem da igreja Nossa Senhora da Conceição. Mesmo na fotografia, a imagem impressiona pelas suas proporções e pelo seu esplendor também interno. Durante todo o século XVIII e início do século XIX, foram realizados trabalhos de ornamentação em seu interior. Aleijadinho e seu pai trabalharam nessa paróquia e nela estão enterrados. É possível ver essa suntuosidade dessa paróquia, a imagem da paróquia pela frente, e também dá para se ver uma parte lateral da paróquia. Agora vemos uma imagem de detalhe da igreja Nossa Senhora da Conceição. O detalhe mostra 2 anjos segurando um objeto todo dourado e mostra todo esse período que traz muita riqueza nas igrejas, folheadas a ouro, também detalhes da escultura. Esses anjos são trabalhados de uma forma muito detalhada e estão ali mostrando essa beleza de dentro da igreja. Vemos outro detalhe da pintura do teto da igreja Nossa Senhora da Conceição. Esse detalhe mostra cores, tons em azul, tons também em vermelho, amarelo, dourado, e é uma narrativa de tempos bíblicos. Vemos outra imagem do interior da igreja Nossa Senhora da Conceição, depois retratado também a igreja de Nossa Senhora das Dores. A atual construção data de 1835 e possui em seu interior 2 mesas que pertenciam a Dom João V, utilizadas para os ofícios divinos. Possui uma imagem de Nossa Senhora das Dores, originária de Braga, cidade portuguesa. No interior da igreja de Nossa Senhora das Dores é possível ver muita arte barroca. Um barroco bem rebuscado, se mostra ali no altar, no centro, a Nossa Senhora das Dores e ao redor várias outras imagens, todas com muito detalhamento. Agora vemos a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Exemplar do barroco mineiro, sua construção, dedicada à Santa Padroeira dos Negros e Mulatos, data de 1785. O teto da nave tem forma de elipse e se assemelha a uma quilha, fazendo referência aos navios negreiros. Se pode ver na igreja todo um detalhe, ela é um pouco mais abaulada do que as outras igrejas que tinham um formato mais retangular. Essa igreja, então, é onde os escravos, então, faziam as suas adorações. Agora vemos algumas imagens do interior da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Você pode ver que ela tem muito menos riqueza de detalhes do que a dos aristocratas, mas ela traz também uma beleza e uma exaltação aos santos negros. Agora vemos outra imagem da igreja de Santa Efigênia, que foi construída durante 60 anos, entre 1730 e 1790. Sua fachada possui relógios de pedra que são considerados os mais antigos da cidade. A tradição oral relata que a igreja foi edificada graças ao ouro da mina da Encardideira, adquirida por Chico Rei. Na imagem mostra a escadaria que dá para a igreja, e essa igreja de Santa Efigênia, ela também tem um desgaste pelo tempo. É possível ver uma cruz em cima, ela é em branco com detalhes amarelos e a porta e janelas têm os tons esverdeados. É possível ver 2 sinos e 2 relógios nas laterais. Então a imagem da igreja de Santa Efigênia no topo da ladeira. Agora outro detalhamento, essa fotografia ela foi feita de baixo para cima, mostrando que ela fica sinuosa acima dos casarões. Agora vemos alguns detalhes da portada da igreja de São Francisco de Assis, que é uma obra-prima de Aleijadinho, iniciada em 1766.
exemplar do Barroco Mineiro, é uma das igrejas mais famosas de Ouro Preto. Em frente à igreja Francisco de Assis, é possível ver um cenário esculpido que traz a narração do período da crucificação de Jesus. É possível ver Jesus ao centro, crucificado, e os soldados romanos ao redor. E algumas pessoas assistem essa exposição que mostra, então, esse período narrativo da crucificação de Jesus. Em outra imagem, nós vemos a igreja de São Francisco de Assis em outro detalhe. Essa fotografia é uma fotografia diurna que mostra ao fundo a paisagem de Ouro Preto, cercada de montanhas, e todo o detalhamento dessa igreja. As torres da igreja de São Francisco de Assis, elas em detalhes mostram como elas são totalmente trabalhadas, elas têm um trabalho primoroso, artístico e arquitetônico. Agora vemos alguns detalhes do interior da igreja São Francisco de Assis. Nessa igreja tem vários trabalhos sofisticados, artísticos. Na cúpula também uma pintura com riqueza de detalhes e cores. Temos várias fotografias que trazem outros detalhes da igreja São Francisco de Assis. As igrejas da época traziam narrativas dos tempos bíblicos, elas trazem toda uma história que é contada através das obras esculpidas, pintadas. Em outra fotografia, nós vemos a igreja São Francisco de Paula. É uma construção que se iniciou em 1804 e a obra se arrastou por anos. Ficou pronta somente em 1878. A capela foi restaurada em 1908, quando nela foi colocada a imagem de Nossa Senhora da Piedade. É possível ver essa igreja bem no alto da montanha. Tem um detalhe do céu também, com algumas nuvens, nessa fotografia. E outra fotografia, nós vemos a igreja São Francisco de Paula, mas em outro detalhe. Ela mostra a igreja no meio das montanhas, numa faixa mais lateral, que é possível ver à frente, mas também a lateral da igreja. Agora vamos conhecer a igreja São José. Erguida entre 1730 e 1811, o risco do altar-mor é de autoria de Aleijadinho. Destaca-se das demais igrejas de Ouro Preto por ter uma torre apenas. Então, uma igreja mais simples, ela tem ali então apenas uma torre. Ela também está no alto, é comum que as igrejas sejam construídas também no alto das montanhas ou em praças. Agora vemos outra imagem da igreja de Bom Jesus do Matozinhos, também chamada de igreja São Miguel e Almas, por conter uma imagem de São Miguel Arcanjo na porta principal. Pressupõe-se que a imagem seja obra de Aleijadinho. Há em seu interior pinturas da Santa Ceia e da Crucificação de Cristo, de autoria do mestre Ataíde. Agora vemos outro detalhe da igreja do Bom Jesus do Matozinhos. Agora uma imagem de frente que observa-se no período diurno. O céu está bem claro no dia, bem azul. E em cima tem algumas palmeiras e vegetação baixa na frente. Agora vemos na igreja Bom Jesus do Matozinhos detalhe da imagem de São Miguel, que também traz o nome de igreja de São Miguel para alguns. Toda a arte e riqueza dos detalhes do barroco mineiro podem ser observadas nas esculturas que engrandecem as entradas e interiores das igrejas de Ouro Preto. Agora vemos alguns detalhes das igrejas. Os anjos estão segurando uma superfície que em cima tem uma coroa, tem detalhes em dourado que mostram esses folheados a ouro típicos das igrejas de Ouro Preto. Temos mais detalhes dos anjos segurando as colunas da igreja, na parte interna da igreja. Agora vemos outra imagem que traz a Capela de Santana, situada no Morro da Queimada. Foi construída próxima às minas de Ouro Preto pelos moradores, antes de 1720. Por ter sido construída pelos moradores, é uma capela bem mais simples. Você pode ver, assim, ela foi construída perto de um muro de pedras. Tem uma cruz simples na sua frente também. Na parte superior não tem sinos. É bem mais simples essa igreja. Agora vemos imagens do oratório de Nossa Senhora do Bom Sucesso.
No início do século XVIII, a construção de oratórios nas fachadas das casas foi permitida pela igreja para acalmar os moradores de Vila Rica, que pensavam que os vultos encapuzados que desciam as ladeiras à noite para cometer assaltos eram fantasmas. A fotografia mostra um casarão em pedras e na parte superior é possível avistar o oratório. Agora vemos uma imagem da Capela do Bom Jesus das Flores do Taquaral, construída no Arraial de Ouro Fino em 1748. Inicialmente foi denominada Capela Nossa Senhora do Pilar. Depois, em 1855, seu nome foi alterado para o atual Capela do Bom Jesus das Flores do Taquaral. A capela fica numa região mais tranquila de paisagem. É possível avistar na capela um sino. Outro lugar parecia ter um outro sino, mas a gente consegue ver apenas um sino nessa capela. Tem um portal nos tons marrons e a janela também nesse mesmo tom. É pintada em branco e tem tons em dourado também. Agora vemos detalhes da ruína em frente à capela do Bom Jesus das Flores do Taquaral. Ao fundo é possível avistar uma bela paisagem da Serra do Espinhaço. Essa ruína cria como se fosse uma moldura para essa vista dessa paisagem. Agora vemos a Capela Padre Faria ou Capela Nossa Senhora do Rosário dos Brancos. Essa capela leva o nome do padre que celebrou a primeira missa na região. Sua fachada é simples e contrasta com seu interior rico em detalhes. Em outra imagem, temos a Igreja Queimada. Em 1716, foi erguida nesse local a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que acabou se tornando matriz em 1720. Em 1830, o templo foi destruído por um incêndio de origem desconhecida. O local manteve-se em ruínas desde então. Na imagem dá para ver as ruínas dessa capela então queimada. Outra fotografia mostra Ponte Antônio Dias ou Marília de Dirceu. Essa ponte data de 1755 e foi construída em estilo romano. É também conhecida como Ponte dos Suspiros. Dizem que recebeu esse nome porque nela Tomás Antônio Gonzaga eternizou, por meio de suas liras, seu amor por Maria Doroteia, a Marília de Dirceu. Agora vemos fotografia, detalhe da ponte Marília de Dirceu e ao fundo, igreja Mercês de Baixo. Temos também imagens da Ponte dos Contos, Casa dos Contos. A ponte data de 1744. Ela foi construída em pedra talhada e cimentada com óleo de peixe. Possui esse nome por estar ao lado da Casa dos Contos. Outra imagem da Ponte Maria de Dirceu, se pode ver o fundo, e ao fundo tem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Agora vemos uma imagem da Mina da Passagem. Moradores de Ouro Preto comentam que a cidade é como um queijo suíço, devido às inúmeras minas e túneis secretos que se estendem pelo subsolo. A Mina da Passagem está situada a 10 quilômetros de Ouro Preto. É a maior mina de ouro aberta à visitação pública. Até a década de 80 foram retiradas dela aproximadamente 35 toneladas de ouro. Possui quilômetros de túneis que hoje estão interditados. Vendo a imagem do túnel, se vê que ela foi toda raspada, né, que tinha ouro, mas foi todo raspado. Na mina Chico Rei, que é uma outra fotografia apresentada, se mostra que ela foi escavada artesanalmente. Ela possui 80 quilômetros quadrados de bifurcação, distribuídas em 5 andares. Narra a lenda que Chico Rei foi aprisionado e trazido como escravizado da África para trabalhar ali. Após muito labor, conquistou sua liberdade e comprou a mina, também chamada de encardideira. Tornou-se uma pessoa respeitada na antiga Vila Rica após pagar a alforria de seus escravos. Se vê detalhes da escavação da mina de Chico Rei. E outra imagem traz Mina da Passagem.
Para entrar na mina, é preciso descer através de um pequeno trem que percorre 315 metros e chega a 120 metros de profundidade. Vemos uma fotografia com pessoas que estão num pequeno trem que percorre essa paisagem de trilhos. Outra imagem traz a mina Santa Rita. As escavações datam do século XVIII, são extensas e possuem diversas bifurcações. Contudo, devido à dificuldade de acesso a elas, seu alcance não pode ser calculado com precisão. A entrada dessa mina é toda coberta de vegetação. Ela é uma mina muito escura e não é possível percorrer até o final dela, nem descobrir qual é a extensão exata dela. A mina da Passagem possui um lago natural de águas transparentes, que além de muito bonito, é excelente para quem gosta de praticar mergulho em cavernas. Ele foi formado depois que desligaram as bombas que retiravam a água da mina. Na fotografia da mina se pode ver que ela tem muitas pedras. Essas pedras, rochas, elas percorrem ali uma parte de água. A água é muito cristalina, mas se vê tons de azul que estão relacionadas à iluminação e à luz das rochas. Fotografia de Márcio Carvalho mostra o Museu de Aleijadinho. Foi criado em 1968 com a finalidade de reunir, conservar e preservar peças de arte sacra e documentos gráficos. A denominação do museu é uma homenagem ao mestre Aleijadinho. Em 2007, passou por uma completa revitalização museológica e museográfica. No Museu de Aleijadinho, podemos ver uma vitrine com várias obras do mestre Aleijadinho e, através delas, é possível ver a característica das obras dele, de obras de imagens sacras. Outra atração em Ouro Preto é o Museu de Mineralogia da Universidade Federal de Ouro Preto. Sua montagem iniciou-se em 1877, através de minerais trazidos pelo francês Henri Gorsex, que fundou a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. Com o passar dos anos, o museu cresceu devido a muitas doações de alunos, professores, colecionadores e amigos. No Museu de Mineralogia é possível ver várias vitrines com diferentes minerais que são muito estudados na Universidade Federal de Ouro Preto e também visitados por turistas. Mais imagens do Museu de Mineralogia da Universidade de Ouro Preto mostram vários tipos de minerais diferentes e rochas. Temos também o Museu das Reduções. Ele é situado no distrito de Amarantina. Conta com relíquias da arquitetura brasileira e monumentos históricos reproduzidos em escala reduzida. Na confecção das reduções, foi empregado o mesmo material das edificações originais. Interessante no Museu das Reduções é que é possível ver esses detalhes das construções originais, mas em tamanho miniatura. Agora temos imagens da sacristia da Basílica Nossa Senhora do Pilar. Na imagem da sacristia, se pode ver no centro uma imagem de Cristo pregado na cruz. Também temos uma cúpula, o teto é todo trabalhado em pintura e escultura. Temos uma imagem de urna do Museu Casa dos Inconfidentes. Localizado no Morro do Cruzeiro, ele foi inaugurado em 2 de dezembro de 2010. A construção abriga móveis de época e tem como objetivo contar um pouco da história dos tradicionais casarões de Ouro Preto, no século XVIII. Narra a história que a residência sediou reuniões secretas dos Inconfidentes. No porão do Museu dos Inconfidentes é possível ver painéis com fotos e informações sobre as casas de inconfidentes que moraram em Ouro Preto. Agora vemos uma imagem em detalhe de uma janela do Museu dos Inconfidentes. Da janela é possível avistar uma parte da cidade, dá uma paisagem bem bonita. Agora vemos algumas fotografias noturnas do Centro Histórico de Ouro Preto, que mostram as luzes da cidade, sob os casarões e igrejas. E agora também imagens de urnas do Centro Histórico,
que mostra a igreja, o Museu da Inconfidência e toda uma paisagem ao redor com montanhas. O céu está um pouco nublado e se pode ver as luzes do sol despejando sobre os casarões e museus da cidade. Vemos outras fotografias de Márcio Carvalho do centro histórico da cidade por diferentes ângulos e uma imagem de uma procissão. A procissão que mostra a religiosidade do povo. E vamos a mais um poema de Cristina Carvalho, Vila Rica II. Entre as ruas e vielas sangram segredos e mistérios. Talvez as pedras quisessem falar tortuosas lendas fundidas em meio às verdades caladas. Cai o crepúsculo como bênção, envolvendo os versos de um novo Dirceu, e o sino dobra movendo procissões, estremecendo a fé alheia. Por debaixo da terra, as minas que se dizem escondidas sussurram sinais da glória aurífera de outrora. E as ladeiras, em seu percurso agudo, exalam as preces da nova Vila Rica, feita de um ouro que o tempo concebeu. Na imagem da procissão, nós vemos tapetes do Corpus Christi, que é típico, feito de serragem em ouro preto. Nós vemos também um cortejo de cruzes e várias pessoas caminhando, consternadas por esse período da Paixão de Cristo. O livro traz várias fotografias de Márcio Carvalho do centro histórico da cidade, em diferentes ângulos, panorâmicas, detalhes do centro histórico de Ouro Preto. Algumas imagens diurnas e noturnas do centro histórico da cidade. Em uma das imagens noturnas é possível avistar a lua encostando nas montanhas. Mais imagens do centro histórico mostram as ladeiras, a paisagem no meio de um dia de chuva. É possível perceber que a cidade está em um período chuvoso, porque uma das que estão passando pela cidade está com uma sombrinha. É preciso avistar que há casarões, as montanhas e ver tudo a partir das ladeiras de Ouro Preto. Temos mais fotografias do centro histórico. Algumas fotografias agora mostram que está um dia ensolarado e que contrasta com uma paisagem, que era aquela paisagem chuvosa, outra com sol e outra mostrando a visão noturna do centro histórico da cidade. Ouro Preto, além de ser um lugar com muitos casarões, uma beleza histórica, uma riqueza cultural, tem também paisagens. Uma delas está no Parque Municipal das Andorinhas. É um patrimônio natural de valor histórico, cultural e paisagístico. A região possui cachoeiras e piscinas naturais. Há no local toda uma estrutura organizada para receber turistas. Mais um detalhe do Parque Municipal das Andorinhas mostra 3 turistas, parece uma mãe com os filhos, avistando a montanha. Uma de suas cachoeiras se encontra no interior de uma formação rochosa. Com o mesmo nome do parque, é assim chamada por abrigar um grande número de andorinhas de coleira. Cachoeira das Andorinhas. Agora vemos uma fotografia do Paço de Antônio Dias. Os paços são pequenas capelas edificadas por volta do século XVIII e XIX. Foram construídas para que fossem abertas durante as procissões da Semana Santa e os fiéis revivessem os passos da Paixão de Cristo. Os passos trazem diferentes cores. Nós vemos a imagem de um passo que tem cor dourada, uma porta com um tom mais terroso e é pintado em branco as paredes. Temos também o passo da Rua São José, que também tem as paredes em branco, mas tem tons de rosa e verde. Temos também a imagem do passo Senhor da Coluna, que mostra esse período da Paixão de Cristo como escultura dentro da sua porta. Outro passo de Ponte Seca tem as cores da porta esverdeada, o passo também tem parede branca e as colunas em dourado. Vemos mais um detalhe do passo, esse passo da Praça Tiradentes,
que fica bem na região do centro histórico da cidade, bem no miolo do centro da Praça Tiradentes. É possível ver que a porta tem uma cor azul e ao redor algo mais amarelado. Na Praça Tiradentes, Museu da Inconfidência, é possível avistar uma escultura de Tiradentes. Em outra imagem noturna, nós vemos o centro histórico de Ouro Preto, com o detalhe do Museu da Inconfidência, numa noite com uma lua bem bonita atrás da montanha. Outro detalhe mostra uma das janelas na Praça de Tiradentes do Museu da Inconfidência, onde é possível avistar também outras partes da Praça Tiradentes. Um detalhe do prédio do Museu da Inconfidência mostra detalhe do sino, do relógio típico com as horas em algarismos romanos. Detalhe do prédio do Museu da Inconfidência mostra a imagem daquela escultura que representa a justiça, com uma espada na mão e uma balança do outro lado. Em outra imagem noturna, detalhe da escultura que mostra o obelisco com Tiradentes em cima. Temos várias fotografias com detalhes do Centro Histórico e do Museu da Inconfidência. E um novo poema de Cristina Carvalho. Novo Amor, poema de Cristina Carvalho. Poetas já cantaram amores intermináveis. Entre lutas pela liberdade, entre saudades, tudo se perdeu. Cai o tempo antigo, sopram novos rumores. Não são mais os mesmos amantes, nem a época de antes. Novos lugares, olhares diferentes. A ponte permanece, mas nela passa outra gente. Já se foram a pompa, os recados encomendados, os encontros das igrejas, armados e desarmados. E mesmo com tanta mudança, apesar da história enraizada, o amor ainda canta, a inquietude dos que amam. Outra fotografia de Márcio Carvalho Noturna traz a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Nas luzes da cidade, pode-se ver um tom do céu pela fotografia que vai do tom rosa, roxo e azulado. E mais uma imagem do Centro Histórico de Ouro Preto mostra o restaurante Bené da Flauta e ao fundo a Igreja São Francisco de Assis. Restaurante muito conhecido também na cidade, e outras imagens do Centro Histórico de Ouro Preto com a igreja ao fundo. Na imagem também é possível ver que algumas plantas trepadeiras trazem flores em seus muros. Uma fotografia traz vista aérea da Praça Tiradentes com a igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Museu da Inconfidência, mostrando a parte superior desses lugares e também ao redor com montanhas, com uma beleza muito específica de Ouro Preto, e ainda temos brindado aí com um ipê roxo que está do lado do museu. Outras imagens do Centro Histórico mostram as típicas luzes da cidade que também marcam todo esse período colonial. Ouro Preto foi fotografado por diferentes ângulos nas lentes de Márcio Carvalho. É possível ver a Rua da Direita vista de cima e detalhes do artesanato local. Nos artesanatos podemos ver as namoradeiras nas janelas e também algumas flores todas trabalhadas em artesanato. Outra imagem traz a vista da cidade da Ponte dos Contos. Outra imagem noturna mostra um casal andando pelas ruas de Ouro Preto e observando a paisagem. Detalhe do Centro Histórico mostra a Rua Cláudio Manuel e algumas lojas Vila Rica das Gemas, que traz pedras semipreciosas. A rua está com pouca iluminação. Agora vemos uma imagem da Igreja São Francisco de Paula, que está entre brumas, num dia muito nublado. Estamos chegando ao final da jornada do Ouro Preto, uma viagem em pedra e ouro. Termino essa audiodescrição descrevendo uma fotografia de Márcio Carvalho, uma fotografia muito poética, que inspira a poesia de Cristina Carvalho. Na imagem se pode ver, a fotografia foi feita a partir de uma janela, cheia de pingos de chuva,
que traz uma imagem preto e branco do Centro Histórico de Ouro Preto, mostrando essa analogia entre passado e presente. Canção da Chuva, poema de Cristina Carvalho. O tempo inseguro transborda lá fora, debruça o céu em densas sombras. Por um segundo a água cala, mudos afazeres da menina. E as nuvens gordas ensaiam seus prantos, enquanto a água suspira. Assim, docemente, anda a chuva, corre a chuva, cai a chuva, escorre, escorre, escorre. Lava as frestas, limpa a alma, numa incerta hora, fria, calma. Canta em silêncio, rega a rua, esfrega a poeira, fala a pedra. Bela, bela, bela. E como uma dança que brota serena, floresce, desenha, segue seu rumo. Na janela, na janela, na janela.